Oi, tudo bem? Ih, gente, espera aí que eu tô. Ah, agora tá bom. No normalzinho, né? Oi, Angelina, tudo bem com você? Eu sei que você pediu uma live com profissionais da área de beleza. Tá anotado e a gente vai fazer, tá? Vamos esperar. Deixa eu mandar. Oi, Rê. Marcela entrou, Kaique entrou. A Rê tá mesmo, a Rê até me assustou. Gi, cadê a live? Eu falei, como assim, gente? Ai, ai. Esperar o pessoal entrar. Marcelo, já te requisitei. Agora sim. Oi, Marcelo, tudo bem? Tudo bem, Gerrane? Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. E esse friozinho aqui de Queenston? Nossa senhora, tá começando agora, né? O cheirinho do inverno chegando, né? E vamos esperar mais alguns minutinhos o pessoal entrar. Tá certo, tá certo. Eu vi que a Renata já tá por aí. Oi, Renata, tudo bem? Ela respondeu: Oi, Marcelo, bom dia. Eu tô A conseguindo Tatá. ver aqui as mensagens. Tá ótimo, tá ótimo. Ai, que Renata, você bom. tá me devendo aquela visita de novo lá na escola, hein? Sim. Olha lá, ela respondendo. A Tatá tá em todas. A Tatá é uma aluna nossa que tá em todas, Marcela. Ela assiste, eu adoro. Ela tá morando aqui ou ela ainda tá no Brasil? Ela tá morando aqui. Ela Uhum. é uma aluna que fez dessa do limão, uma bela limonada, e ela vai entrar na pós-graduação na SIT. Pô, Então, que legal, bacana. Bacana, muito e bom, muito nesse bom. momento, né? Oi, Ju. É, A Ju que acabou de entrar também. Ela, a família dela estão no Brasil, estão no momento nesse ok. processo de aplicação de visto e ela vai vir com os filhos, então acho que vai ser bem interessante para ela essa live, falar sobre high school Uhum. para ela. É, é. Eu não sei qual é a idade dos filhos dela, mas eu posso falar um pouquinho também sobre primary school, porque eu conheço as escolas que aqui em Queenstown oferecem o trabalho de estudantes internacionais, né? Porque não são todas as escolas que têm, então posso também ajudar um pouquinho nisso. Sim, olha, isso vai ser bom então, hein? Acho que vai ter bastante pergunta. Gente, Gente, é, então vou começar te apresentando, depois o pessoal vai entrando, vai fazendo perguntas. Para quem não sabe, a live de hoje é com o Marcelo. Ele é diretor de estudantes internacionais da High School daqui de Queenstown. E ele vai contar e dividir um pouco com a gente como é esse momento da high school. E como ele também acabou de falar, ele pode falar um pouco da experiência dele da primary school, porque ele tem conhecimento. Marcelo, então, vamos começar com as perguntas, que tem bastante perguntas para você. Espero que você vai ajudar bastante gente com isso. Conta pra gente como é que funciona a sua função dentro da escola. tá legal. Gente, primeiro eu só queria me apresentar e dizer que eu
que eu comecei nessa carreira, primeiro como gerente de marketing de uma language school aqui em Queenstown, foi onde eu conheci a Girane, onde eu conheci a Renata, e agora eu estou na Wakatipo. Enfim, eu sou muito feliz de trabalhar tanto com a Girane quanto a Renata, são das profissionais mais sérias que eu conheci nesse mercado, então estou super feliz de estar participando disso com ela. A Girane sabe que eu sou fã dela. Então, vamos lá. Obrigada. A high school aqui, assim, basicamente todas as escolas da Nova Zelândia são públicas. A Nova Zelândia ela tem um sistema de saúde público e um sistema de educação público. Você tem algumas escolas particulares, mas são muito poucas escolas particulares. Como vocês podem imaginar, e eu acho que eu vou começar, em vez de falar de educação, falar um pouco de saúde, vocês devem estar vendo os números da Nova Zelândia em relação ao combate da epidemia. A Nova Zelândia está sendo um dos países com melhor desempenho no combate à epidemia. Tudo isso graças a um sistema público de saúde, é um sistema em que o cidadão só paga os seus impostos, ele não paga nada pelo sistema público, é um sistema público de primeiríssimo mundo. A mesma coisa acontece na educação. Então, eu sou diretor de estudantes internacionais de uma escola pública da Nova Zelândia que aceita estudantes internacionais que pagam. Mas todos os estudantes domésticos da escola, independente deles serem cidadãos da Nova Zelândia ou brasileiros, eles têm acesso ao sistema público de educação de primeiro mundo. Mas no meu caso, eu sou diretor daqueles que a gente chama em inglês de Fee-Paying International Students, ou seja, estudantes internacionais que pagam uma anualidade para poder estudar. Ih, tá travando, Marcelo. Oi? Tá. Oi, Girane? Oi, Marcela, sua conexão travou. A gente Tá não me- escutou a última frase. Ah, tá. O que eu disse é o seguinte, que o sistema de ensino daqui da Nova Zelândia de High School, ele funciona igual os outros sistemas de ensino de estudantes. Por exemplo, em language schools ou em universidades. Você tem que ter um student visa para você poder estudar aqui. Então, o que eu faço é isso. O meu trabalho, basicamente, é cuidar do bem-estar dos alunos, tá? Assim, eu sou o responsável, o supervisor do programa de estudantes internacionais. O que o programa de estudantes internacionais compreende? Ele compreende tanto a parte acadêmica, né, a experiência realmente de ensino, quanto a parte do bem-estar do aluno. O aluno vai ficar num homestay com uma família. Nós estamos falando de estudantes menores de 18 anos. Então, a responsabilidade é muito grande da gente. Então, Sim. cuidar do homestay, saber se ele está num homestay que está sendo atencioso com ele, está dando a comida para ele direito, se está dando aquecimento suficiente, porque aqui é um país frio, se ele consegue se comunicar em inglês com o homestay dele e com os amigos dele na escola, se ele não está tendo nenhum problema de comunicação ou de bullying ou coisa desse tipo, tudo isso é responsabilidade do meu departamento. Então, é isso que eu faço na high school. Enfim, só para dar uma ideia, para a gente Isso lançar a assim, bola. de todos os... Não importa se é brasileiro, coreano, de todos os estudantes, né, internacionais, no geral. Exatamente. Eu sou responsável. Só para ter uma ideia, ano passado a gente tinha alunos na escola, tá? E desses alunos eu lidava com alunos coreanos, japoneses, vietnamitas, tailandeses, brasileiros, chineses, alemães, franceses, italianos. Então é um número muito grande de alunos. E sim, eu sou responsável por todos eles, que são os estudantes internacionais. A escola, só para lembrar, a escola tem 1.100 alunos, dos quais 50 são estudantes internacionais. A gente sempre tenta manter uma capacidade de 5%, reservando as vagas, de 5% das vagas para estudantes internacionais, porque o meu departamento sou eu e uma homestay coordinator, então a gente tem condição de, vamos assim dizer, cuidar deles, entendeu? Com mais atenção. Cresce muito, eu já não tenho condição de cuidar de todos os alunos, porque eu tenho contato com eles pessoal todos os dias. Que legal. Isso é muito importante para eles, né? Você é a referência deles aqui. Conta pra gente como é que funciona o programa de high school. Aí tem
E assim, aí as pessoas perguntam, é igual no Brasil, como se fosse um ensino médio no Brasil, como é que funciona isso, assim? Qual é a diferença entre a escola do Brasil e aqui na Nova Zelândia? Ok, vamos lá. Na rigor, não tem exatamente uma grande diferença, tá? O calendário escolar brasileiro é igual ao calendário da Nova Zelândia, então começa lá por janeiro, termina lá por dezembro, ok? Você, terminando o segundo grau, você progride para a universidade, é tudo mais ou menos parecido. O que é diferente aqui? O que é diferente aqui é o seguinte: o aluno ele tem 5 anos de high school, tá? Ele entra no que a gente chama de year 9, o ano 9. Então ano 9, 10, 11, 12, e aí ele concluiu o high school em 4 anos. Porém, se ele quer ir para uma universidade, ele tem obrigatoriamente que fazer o ano 13. Então são 5 anos. Ou seja, você tem estudantes que decidem simplesmente ter o diploma do ensino médio, eles terminam isso no ano 12, fazem 4 anos de ensino médio, e tem aqueles que querem ir para a universidade. Esses têm que fazer o ano 13, que é o 5º ano da escola. Então, basicamente é isso. Outra diferença que tem é que no Brasil tem o Enem, né, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Aqui tem uma palavrinha chamada NCEA, que é o Exame de Qualificação do segundo grau. Desde o ano 11, que a gente chama de seniors, porque 9 e 10, eles são muito pequenininhos ainda, eles são muito novos, eles estão entrando, vindo da primary school. Então, eles não precisam prestar exames da maneira do NCEA. Mas no ano 12, ano 11, 12 e 13, eles prestam exames como se fosse o Enem. É diferente um pouco, porque é legal, porque o exame ele é feito dentro da escola. Ele é auditado pelo Ministério da Educação, pelos órgãos do Ministério da Educação, e a pessoa faz o exame e ganha créditos. Com esses créditos, são os créditos que permitem ele entrar numa universidade. Uma informação muito importante: se um brasileiro vem fazer a high school aqui, e faz o ano 11, 12, 13, e ganha os créditos, ele pode entrar em qualquer universidade de língua inglesa no mundo. Aqueles créditos ganhos aqui na Nova Zelândia, eles significam o acesso a uma universidade. Claro que ele tem que ter o número certo de créditos para entrar na universidade. Entendi. Então, acho que um pouquinho aí. Uma pergunta interessante da Tatá. Existe uma porcentagem de locais que seguem até a universidade? Na verdade, Tatá, existe uma percentagem geral, tá? Eu não posso falar especificamente dos estudantes internacionais, porque os estudantes internacionais, eles são muito variados, tá? Só para dar um exemplo para você, alemães, por exemplo, não vêm para cá para prestar exames. Já os de países asiáticos são muito preocupados com isso e querem progredir aqui dentro da Nova Zelândia para cursar a universidade aqui, ou na Austrália, ou no Canadá. E aí eles fazem exames. O que eu posso te dizer é que no caso da escola que eu trabalho, ela tem um dos maiores rankings de aprovação para a universidade. Só para você ter uma ideia, na nossa escola, em torno de 83% dos alunos que decidem fazer o ano 13 e prestar exames para entrar na universidade, 83% deles entram em universidades. Só para dar uma ideia para vocês, o número da média da Nova Zelândia, tá? Estou falando da Nova Zelândia, que é um país de primeiro mundo. A média da Nova Zelândia é 60%. Então, a minha escola, que é uma escola pública, 83% entram na universidade depois de concluir o ano 13. Nossa, é um número bem alto, né? Assim, se você comparar, né, o que você falou. Bastante alto, é um número bastante alto, inclusive para padrões da Nova Zelândia. Uma pergunta aqui da Rê. Os alunos que você falando, né, para ingressar na universidade, os alunos que estudaram na high school, eles precisam fazer o exame de proficiência de inglês? Veja bem, a gente está falando, então, vamos lá. A gente está falando, então, de uma coisa chamada processo de aplicação ou application process, ok? Todo estudante internacional, não vou falar dos domésticos, estamos falando dos internacionais, tá? Os estudantes internacionais, para eles entrarem na nossa escola, eles têm que fazer a aplicação deles. A proposta é uma aplicação online. Você manda a documentação para a gente, por exemplo, o seu histórico escolar, as suas coisas, ok? E aí, você é convidado para uma entrevista. Você não precisa ter um IELTS, a gente não coloca um set de IELTS. Você tem que ter o IELTS 5, IELTS 5,5.
mas você vai ser entrevistado em inglês por mim e pela professora, pela assistant principal da escola, a professora Lee Stand, e nós dois, juntos com o Senior Leadership Team da escola, que é o time que comanda a escola, nós vamos decidir se o aluno é aceito ou não. O inglês, ele é um requisito básico para o aluno entrar na escola. Por quê? Porque a gente precisa, como se trata de alunos abaixo de 18 anos, nós precisamos ter certeza de que ele tem segurança para ele se comunicar em inglês com a gente e com o seu homestay. Você imagina, por exemplo, um aluno nosso que tem 15 anos e eu não consigo perguntar para ele se ele está tendo comida na casa dele. Você está recebendo a comida dele? Se você está recebendo... Você tem internet na sua casa? A sua internet está funcionando? Você está tendo banho quente? Eu tenho que me comunicar com ele em inglês o básico para ele poder saber. Então, tentando responder a pergunta, sim, existe, mas não é uma... Assim, a gente tem que ter um inglês básico. Eu não dou uma nota aqui de IELTS, IELTS 5, IELTS 5,5, ok? Tá. E conta pra gente, a gente sabe que é bem diferente e a gente escuta bastante falar. Como é que funcionam os cursos extracurriculares? É opcional para os estudantes internacionais? Tem alguma coisa que é obrigatória? Olha, essa pergunta ela é ótima, porque ela explica um pouco o jeito do ensino da Nova Zelândia. Você me perguntou aquela coisa das diferenças, eu acabei não falando uma diferença importantíssima, que é o seguinte. A Nova Zelândia, ela é um país, e a Girane sabe disso porque ela já está aqui há bastante tempo, ele estimula que a pessoa seja... Tudo que você faz é responsabilidade dos seus atos. Não tem papai e mamãe ajudando, não tem professor cobrando você o tempo inteiro. Ele estimula a sua independência e a sua capacidade de tomar riscos. A gente chama do cara ser um take risker aqui na Nova Zelândia. Uhum. Isso significa que a grade curricular ela é bastante aberta, especialmente quando você está nos senior years, nos anos 11, 12 e 13. Basicamente, funciona da seguinte maneira. Um estudante ele tem direito a optar por 6 matérias, ok? Digamos que o estudante queira optar por matemática, inglês, ciência, física, química e educação física. Ele pode fazer isso, ok? Porém, se ele quer ter uma experiência diferente, uma experiência de cursos extracurriculares, ele pode simplesmente tirar 2 ou 3 dessas matérias e, em vez de ciência, ele estudar Food Hospitality. Ele pode aprender... a gente tem dentro da nossa escola, e a Renata já visitou a gente, sabe disso, a gente tem uma cozinha industrial novinha em folha, então o aluno aprende ali a ser um aprendiz de chefe de cozinha, ele aprende como é que você serve um prato, como é que você faz. Então, por exemplo, durante o ano, os alunos simulam assim como se fosse um jantar de restaurante chique no pátio da escola e convida o... Isso faz parte da aula. Outra coisa, a gente tem um curso de mecânica. Mecânica mesmo, o sujeito aprende a ser mecânico de automóvel. Então tem lá uma sala, uma garagem com carros, com motores, e você aprende. Outro exemplo, curso de Outdoor Recreation. Então é Outdoor Program. Você aprende a andar de caiaque, você aprende a sobreviver na neve. Os nossos alunos, por exemplo, em julho agora, do ano passado, eles passaram 3 dias acampando e aprendendo como você faz para sobreviver numa situação de perigo na neve. Isso é um curso do Outdoor Program. Peraí, Marcelo, travou. A gente perdeu a última coisa que você falou também. Agora, em julho, eles vão ter... Agora, em julho, julho do ano passado, perdão, Giane, em julho do ano passado, eles tiveram a possibilidade de fazer um curso de Outdoor Recreation no topo das montanhas nevadas e aprenderam a fazer de snow caving. Então, você aprende, passaram 3 dias isolados, sem celular, sem nada, aprendendo como sobreviver num ambiente de neve, cavando uma caverna para poder ficar dentro da neve, entendeu? Uau. Então, isso é um curso que você decide, se você quiser cursar esse curso. Sim, é uma puta de uma experiência que eu acho que nenhuma escola jamais imaginou colocar isso para um aluno. Faz muita diferença. E é interessante porque assim, é uma coisa muito particular da Nova Zelândia isso, sabe? Assim, até os nossos alunos de outros países, como a Alemanha, como França, eles vêm para cá procurando essa experiência, porque eles não têm lá.
Lá é o curso tradicional, é matemática, física, química e é isso, entendeu? Então eles vêm muito querendo essa experiência. Falando sobre isso, você falou das matérias dessas extracurriculares. Tem algumas que, por exemplo, que elas são obrigatórias fazer na grade? Veja bem, para alunos do Year 9 and 10, anos 9 e 10, eles são pequenos e sim, eles têm menos flexibilidade para escolher, ok? E aí, aquelas aulas que a gente conhece, como matemática, como o inglês daqui, né? Uhum. Que seria o equivalente ao português lá, você tem que passar em português, tem, história tem e coisa e tal. Quando você vai para os IAs mais avançados, aí a gente tem um departamento que chama Departamento de Careers, o Departamento de Carreiras. Então, digamos, Gerrane, que você tenha um aluno que tem 15 anos, está entrando no IA Level, no ano 11, e ele fala, olha, eu sinto que eu quero fazer medicina. O que vai acontecer com esse aluno? Com a ajuda do Departamento de Carreiras. Ao longo dos 3 anos que ele vai passar na faculdade, na high school, 11, 12, 13, ele vai começar a ter menos aulas de matemática e física e mais aulas de biologia, porque ele disse para a gente que ele quer fazer medicina. Então, a grade vai Uhum. dando ao interesse do aluno. O aluno fala, eu quero ser economista. Ele vai ter mais estatística, mais matemática e menos ciência, entendeu? Então, isso é o que acontece Uhum. ao longo. Enfim, é basicamente isso que eu poderia dizer. Ah, sim, eu me lembrei. Nossa, então, assim, acaba sendo uma grande diferença, né, comparar isso no Brasil, porque no Brasil a gente não importa a carreira que a gente vai seguir, a gente tem que fazer todas as matérias que estão lá, e é isso. Tem que aprender matemática, física, biologia, mesmo que você quer ser um pintor, né? Não, não. E aqui, né, aqui é legal que vai focando, direcionando já para você para sua carreira, né? Isso faz, acho que, grande diferença no mercado de trabalho, né? Já Exatamente. sai na frente. É bastante flexível. E uma outra coisa que eu queria lembrar, já que você tocou nisso, em relação ao inglês, é importante dizer o seguinte: lembra que eu falei que tem que ter um inglês mínimo? O que não significa Uhum. ter um inglês espetacular, tem que ser um inglês para você conseguir se comunicar. Independente disso, nós temos dentro da escola o que a gente chama de estudantes de inglês como segunda língua, para pessoas que têm o inglês não como língua materna. Não é a aula tradicional de inglês, é uma aula para pessoas que têm o inglês como segunda língua. E a gente oferece isso. Então, o aluno que vem do estrangeiro, né, o aluno internacional, ele pode frequentar as nossas aulas de inglês para migrantes, ou inglês para segunda língua, que também ajudam muito nesse processo de adaptação num novo país. Então, assim, falando dos requisitos, um dos requisitos para entrar numa high school é o inglês, ter o inglês básico que você consegue se comunicar. Tem algum outro requisito? Por exemplo, ele não pode ter nota no Brasil, comparando no Brasil, ele não pode ter nota abaixo de 7, por exemplo. Tem algum outro requisito além do inglês? Veja bem, quando a gente faz essa primeira aplicação do aluno, a gente recebe o histórico escolar dele, tá? A decisão sobre aceitar ou não um aluno é um conjunto de coisas. Que coisas são essas? Essa documentação. Então, evidentemente que se você me manda um aluno que só tem nota 3 no boletim dele, de 0 a 10, é um aluno que a gente vai olhar e falar, eu não sei se esse aluno nos interessa, ok? Como eu te disse, a gente tem uma capacidade limitada de aceitar alunos, ok? Mas isso não significa que vai invalidar ele, ok? Outra coisa, a entrevista. A entrevista ela não é só para o inglês. Na entrevista, a gente quer entender por que o aluno quer vir para cá. Eu quero vir para cá porque eu acho que Queen's é um lugar onde eu posso ter uma experiência maior outdoor, porque é um lugar muito bonito, eu posso fazer coisas. Eu quero ir para a Abacatipo High School porque eu ouvi dizer que ela tem um processo de ensino diferente. E depois eu falo um pouquinho sobre isso também, porque o jeito que a Abacatipo foi construída a partir de 2018 é um projeto inovador dentro da educação da Nova Zelândia. Eu gosto da escola porque a escola é diferente, coisa e tal. A gente também leva em conta a maturidade que o aluno tem para uma experiência internacional. Lembrando sempre, nós estamos falando de crianças, pessoas abaixo de 18 anos. Então, eu tenho que saber se ele consegue, como é que a gente diz,
A gente tem em inglês é coping, né? Como é que ele consegue Como começa a ficar, lidar com isso? lidar com isso numa situação em que você está longe de papai e mamãe. A Nova Zelândia é um país em que você tem que cuidar do seu próprio quarto, lavar a sua própria roupa. Então, ele sabe lidar com isso. Então, esse conjunto de coisas, histórico escolar, entrevista, isso é o que determina se um aluno é aceito ou não pela Wakatipo High School. Legal. É, e falando disso, existe algum código de conduta assim para os alunos internacionais? Vocês colocam, olha, isso pode fazer, não pode, além das regras da homestay? Sim, tem. Quando o aluno ele faz a aplicação, a gente manda para ele toda enfim, uma documentação em que ele tem que assinar ele e os pais, na qual ele se compromete a alguns códigos de conduta, como, por exemplo, usar o uniforme tem que ser impecável, ele, obviamente, não pode consumir álcool ou drogas, né, nem dentro nem fora da escola. A escola entende que quando ele está fora da escola, ele está representando a escola, então se acontecer um episódio Uhum. desse, vou dar alguns exemplos disso. Ele tem que ser uma pessoa respeitável para o seu homestay, então tem todo um código de conduta. E tem uma outra coisa também, todo aluno, depois que ele é aprovado, digamos que o aluno vai começar em janeiro com a gente. Quando chega em dezembro, eu mando para ele uma espécie de aplicativo online, um quiz, em que ele aprende um pouco sobre os hábitos e os jeitos da Nova Zelândia. Só para dar um exemplo para vocês. No Brasil, a gente é muito acostumado a ter o almoço, uma refeição assim importante para o brasileiro. O brasileiro come bastante. Aqui é justamente uma refeição menos importante, e o jantar é importante. Então, esse quiz Sim, traz umas informaçõezinhas como essa para saber se o aluno sabe da Nova Zelândia. sim. É isso. Olha outra pergunta interessante da Rê. Tem alunos que terminaram high school no ano passado e gostariam de fazer um level 6 ou 7 como aluno internacional. Ele precisa fazer o exame de proficiência do inglês? Giane, quando você está falando level 6 ou 7, você está falando depois da high school? Depois das high school, isso? Olha só, eu não sou, eu não lido com o mercado de pós-high school, mas o meu entendimento é que as universidades aqui, ou as que a gente chama de tertiary schools, independente de ser uma universidade ou faculdade, elas exigem, se não me engano, pelo menos o level 6. Então, porque como o aluno já estudou na high school somente inglês, esse aluno gostaria de saber se é necessário, se, porque ele já estudou a high school aqui, ele fez toda a high school aqui, se é realmente necessário ele comprovar uma proficiência, sendo que ele já estudou na high Agora, school. Agora eu entendi a sua pergunta. Sim, se ele, ou melhor, não, se ele cursou anos 11, 12 e 13 aqui, provavelmente ele não precisará fazer um IELTS para entrar numa universidade, porque ele cursou. Mas veja bem, nós estamos falando de um aluno que cursou todo o tempo, tá? 11, 12 e 13. Porque a gente tem casos de alunos, por exemplo, Uhum. que chegam aqui 12, né, fizeram parte da high school no Brasil, por exemplo. Aí eu não sei dizer qual é o nível de exigência que uma universidade tem. Sim. Uhum. Olha uma pergunta boa aqui. O Vitor queria saber se tem permissão de trabalho como se fosse um estágio durante a high school. Sim, os mesmos direitos que tem, por exemplo, um estudante de Language School. Ou seja, ele vai poder trabalhar part-time, 20 horas por semana, durante a semana, e ele pode trabalhar full-time nos fins de semana e durante o holiday break, né? As As férias. férias. As Uhum. férias escolares aqui é um pouco diferente. Você tem algumas férias durante o ano, 2 semanas, e depois você tem, no final do ano, férias maiores. Então, sim, você pode. Essa permissão é dada para estudantes seniors, anos 11, 12 e 13. Um estudante pequeno, de ano 9 e 10, não tem permissão para trabalhar. Então tá, a partir do ano 11, 12, 13 que ele pode trabalhar, que então seria com 16 anos, certo? Exatamente. Eu vi a Renata perguntando aqui, 16 anos é a idade para começar a trabalhar.
Gente, travou pra mim. Tá ok pra vocês? Marcelo? Eu tô Alô? ouvindo Ah, de então vez em tá ok. quando bem. Outra pergunta. Então fala pra gente, né? Por que que fazer a high school aqui em Queenstown? Qual que é a diferencial daqui da cidade de Queenstown? A gente sabe, a Rê já visitou a escola, tem uns stories maravilhosos mostrando toda a escola. E assim que abrir de novo, a gente vai lá de novo fazer mais stories, tá, Marcelo? Mas conta pra gente qual que é o diferencial da Wakatipa High School. É, eu acho que primeiro a gente precisa falar da Nova Zelândia, né? Quer dizer, a Nova Zelândia, ela é um país em que qualquer ranking que você tem de educação, ela está entre os melhores do mundo, tá? E quando eu falo os melhores do mundo, ela está em algumas categorias à frente mesmo dos outros países de língua inglesa que são primeiro mundo. Então, por exemplo, Canadá, Austrália, Estados Unidos. Se você pega os rankings de proficiência de ensino em ciência, em matemática, muitas vezes a Nova Zelândia está acima desses países nesses rankings. Tem um muito famoso chamado PISA, que é que vê a proficiência em matemática. Então, o estudante da Nova Zelândia se sai melhor do que os outros países ricos de língua inglesa. Então, essa é a primeira coisa. A segunda, eu acho que é o fato de, quando a gente está falando num momento como esse de hoje, que é um momento muito preocupante sobre pandemias e coisa e tal, a Nova Zelândia é uma ilha. Ela tem as suas bordas, as suas fronteiras muito protegidas. É um país que zela muito pela saúde dos seus cidadãos. Então, se você está pensando em fazer um intercâmbio, você está querendo enviar o seu filho, poxa, é um desafio, né? Um jovem sair de casa. Então, segurança é uma coisa muito importante. Sem falar, evidentemente, na segurança em si, né? Quer dizer, é um dos países mais seguros do mundo, o índice aqui de criminalidade é muito baixo, e particularmente em Queenstown, né? Quer dizer, Queenstown é uma cidade que fica na Ilha Sul, uma cidadezinha pequena, ao mesmo tempo bastante cosmopolita, tem muitas pessoas de muitas nacionalidades. Isso é uma coisa interessante também para falar, tá? Quando a gente está falando desse mercado de estudantes internacionais, e pelo amor de Deus, eu não quero aqui criticar nenhum outro país ou outra cidade, mas você vai para determinadas cidades, seja na Nova Zelândia ou seja em outros lugares, em que você vai ter uma concentração muito grande de uma determinada etnia. Você vai ter muitos asiáticos na escola, ou você vai ter muitos europeus apenas. Aqui na Nova Zelândia, aqui em Queenstown, você tem uma quantidade muito grande de várias pessoas. Como eu disse para vocês, só o meu departamento, a gente tem tailandês, vietnamita, chinês, coreano, alemão, francês, belga, chileno, argentino, brasileiro. Então é muito legal. Eu vejo assim os meus alunos, eu fico super feliz, os meus alunos brasileiros, por exemplo, os melhores amigos deles são alemães e chilenos. Então, assim, poxa, é uma experiência muito bacana, sabe? Uma Eles não experiência ficam. incrível, né? Uma troca de cultura. É, eles não ficam só falando português com o grupinho deles, entendeu? Eles criaram laços de amizade que vão durar para o resto da vida e eles viraram cidadãos do mundo. A verdade é que eles viraram cidadão do mundo, né? Eles estão convivendo com pessoas de outras nacionalidades e eles têm que praticar o inglês para conviver com eles. Então isso é muito legal. Ó, uma pergunta de um dos nossos alunos que quer vir para cá ano que vem, Marcelo. Ah, Vi que a língua principal da Nova Zelândia é o Maori. Na verdade, Vitor, temos três línguas principais aqui na Nova Zelândia: o inglês, o Maori e a língua de sinais. Tem a possibilidade dele estudar Maori na escola também, a língua? claro, claro que tem, claro que tem. Em todos os anos tem Maori. Maori é uma das coisas mais estudadas nas escolas de ensino médio. Assim, só para dar um exemplo para você, como é que é o nome dele? Você sabe? Vitor, Vitor, só para te falar, eu tenho uma filha de 8 anos, tá? Ela tá na primary school, ela não tá na high school. Ela é uma das alunas que mais fala Maori. Não vou dizer que ela é fluente, mas ela fala assim pra caramba, porque ela tem muita aula de Maori, então é uma coisa assim muito estimulada aqui, entendeu? Então sim, você vai poder estudar Maori. a outra pergunta da Lídia. No Brasil, com 16 anos, o aluno geralmente está no segundo ano do ensino médio. Seria equivalente ao qual ano da high school? Olha só, Lídia, essa é uma ótima pergunta. Em geral, aqui não existe uma regra para isso. As pessoas, elas veem duas coisas. Quando a gente recebe uma aplicação de estudante internacional, duas coisas são analisadas. E aí, sendo muito honesto com você, não sou eu que analiso isso.
é a nossa assistant principal, porque ela é que cuida da parte acadêmica. Ela analisa duas coisas, a idade do aluno e o estágio em que o aluno está no seu país de origem, tá? Então, digamos que você esteja no ano 11 lá no Brasil, ok? E você tenha 17 anos. A nossa assistant principal, ela vai definir junto com você, conversando com você, se você deveria estar aqui um ano abaixo, no ano 11, ou se você pode fazer algumas matérias do ano 12 e 13. Vou dar uma outra coisa para vocês. Aqui o sistema é tão flexível que você tem alunos que eles podem fazer 3 matérias do ano 12 e 3 matérias do ano 13. É muito flexível. Eu tenho alunos, por exemplo, alemães, que chegam aqui e me dizem assim, poxa, Marcelo, eu entrei nessa aula de matemática, mas eu estou achando essa aula de matemática fraca para mim. Eu já meio que aprendi algumas coisas lá. E eu estou aqui na aula do ano 12. Não tem problema. Semana que vem você já está na aula do ano 13. Você vai para o ano 13. E o contrário também. Poxa, tudo bem, eu estou no ano 13, mas eu estou achando muito difícil para mim. Tem como eu voltar? Nenhum problema. A aula de matemática sua vai ser no ano 12. É extremamente flexível a grade curricular. Nossa, isso é muito interessante, né? Mas porque aí se encaixa, na verdade, no perfil do aluno, né? Porque no Brasil não importa, tipo, você vai passando, 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 só que você tem dificuldade e mesmo assim você tem que ir passando, né? Aqui não existe isso. Aqui não existe isso. O único compromisso que você tem é, se você tem um goal, o seu goal é estudar medicina e entrar para medicina. Então, nos anos 11, 12 e 13, você vai ter que fazer exames e ganhar créditos necessários para isso. Não existe aquela coisa que a gente conhece aqui como uma reprovação, entendeu? O que tem você Sim. tem o seu compromisso de ganhar os créditos. Então, é contigo. Você que tem que se esforçar para ganhar aqueles créditos. E fala pra gente, a gente já falou tanto disso, a gente continua falando, mas assim, na sua visão também, até para os outros alunos, qual que é a grande diferença, qual que é o benefício da pessoa vem, estuda um ano na high school aqui e depois volta para o Brasil? Além de ter toda essa experiência que a gente já falou, tem mais alguma, assim, grande benefício? Vamos lá, vou falar antes disso, só vou responder aqui uma pessoa, na verdade não responder, só vou concordar com ele, o Igor falando aqui, vai aprender o Haka também. Vai aprender o Haka Ah, também, porque aqui aquela dança típica do Maori, que os All Blacks usam, a gente também tem isso na escola. Então, por exemplo, os nossos alunos fizeram o Haka para a seleção neozelandesa, o All Blacks. A gente fez o Haka lá, uma apresentação de Haka na nossa escola para os All Blacks quando eles visitaram. Então vai aprender o Haka sim, viu? que legal. Enfim, voltando para a sua pergunta, veja bem, é claro que um ano de experiência é simplesmente incrível, né? Quer dizer, você pode muito bem, eu tenho vários alunos que fazem isso, eles apenas vêm pela experiência de passar um ano. A primeira coisa é a língua. Evidentemente, você vai, as aulas são todas em inglês, você tem que se comunicar com os seus colegas em inglês, então você vai ter e são jovens, então você vai ter assim uma, como é que a gente fala? Um aproveitamento muito rápido do seu inglês. Você vai improve o seu inglês muito rápido quando você tem aqui um ano. A outra coisa é que, assim, sinceramente, você tem uma visão de mundo diferente. Você sai uma outra pessoa quando você vem para um outro país e você convive com outras pessoas de culturas diferentes, você aprende a respeitar o próximo e a ver de outra maneira. E a terceira, claro, é a parte acadêmica, entende? Sem dúvida, para os alunos, eu estimulo muito, especialmente se você é jovem, se você tem condição de enviar o seu filho, por exemplo, para o ano 11, que é um ano determinante, quando o aluno já começa a ser sênior, é muito importante, porque aí ele passa a ter uma visão mais ampla do que ele pode fazer com a sua própria carreira para o resto da vida, para o mundo todo, entendeu? Eu tenho alunos hoje, por um curso de 6 meses, e eles estão ficando comigo até o ano inteiro e provavelmente vão no ano que vem renovar para fazer ano 11, 12 e 13, porque eles perceberam que é uma oportunidade única na vida de uma pessoa. Eu já tenho falado muito isso com a Renata. Assim, mandar um estudante para uma high school não é uma coisa trivial, entendeu? Assim, um aluno eu falo isso com os meus alunos, assim, é uma experiência que você tem que entender muito bem o bem que os seus pais estão fazendo para você em relação a isso. É uma oportunidade que talvez você nunca mais vai ter na vida, entende? Então faça o melhor dela, aproveite, estude pra caramba, se forme, se você tiver condição de ficar os 3 anos, fica, porque você vai ter um diploma de um país de primeiro mundo, podendo entrar em qualquer universidade de língua inglesa de primeiro mundo e ter uma carreira internacional, né? Isso é completamente diferente.
Então, eu acho que é legal. Mas sim, respondendo a sua pergunta, claro que um ano é super bacana. É uma experiência de vida super legal. Também e educacional. Sim, faz toda a diferença. Olha aqui, outra pergunta que temos aqui. É. Como são escolhidas as homestays? O aluno escolhe junto ou isso é a critério de vocês? Excelente, excelente pergunta. Nós temos um departamento aqui, tá? Eu coordeno o departamento de homestay também. Primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês é o seguinte: a Nova Zelândia é o primeiro país no mundo, em 2016, a instituir um código que se chama Código de Pastoral para Estudantes Internacionais. Isso é uma lei. Uhum. Toda escola que é uma instituição de ensino, ela tem que assinar e dizer: eu sou signatário desse documento. O que significa que ela tem que cumprir com todas as obrigações que estão ali. Se ela não cumprir, sabe o que é que acontece? Ela perde o direito de oferecer esse serviço, ok? Então nós temos que cumprir. O que essa lei diz a respeito do homestay? Primeiro, todo e qualquer homestay tem que ser policy vetted. Significa que nós mandamos o nome do homestay, papai, mamãe, qualquer adulto maior de 18 anos que more naquela casa onde o aluno vai ficar, manda as informações para a polícia e a polícia volta para a gente para dizer: não, aquela pessoa não tem nenhuma condenação, aquela pessoa nunca respondeu a nenhum processo, então ela pode ser um homestay. Essa é a primeira coisa. Segundo, a gente entrevista os homestays. A gente conversa com eles e pergunta o perfil deles, quem eles são, por que ele quer ser homestay. Terceiro, a gente vai na casa das pessoas. A gente inspeciona a casa da pessoa, tira foto da casa da pessoa. Eu quero ver o quarto que o aluno vai ficar. O quarto que o aluno vai ficar tem uma mesa? É lei, tem que ter mesa para estudar. Tem que ter mesa com lâmpada para estudar. O quarto tem um aquecimento? Ah, tem um aquecimento. Então, tudo isso é feito. E, por fim, digamos que o aluno fique com a gente um ano, de janeiro a dezembro. Durante esse período, ele vai ser entrevistado pelo menos 4 vezes por mim e pela Homestay Coordinator para saber se está indo tudo bem. Tá? Se realmente, olha, tá legal, você está tendo comida, você está tendo o aquecimento direitinho, a pessoa é bacana com você, ela te trata bem. Então, tudo isso faz parte de um conjunto de regras e de leis que nós temos que seguir. A gente não faz isso porque a gente é bonzinho. A gente faz porque a gente tem que seguir a lei. Entendeu? Então, assim, é uma preocupação que a gente tem Uhum. muito grande. E a gente sabe o quanto é importante o homestay. Então, a gente segue todas essas, enfim, essas leis. Aí, então, assim, o aluno vai chegar, que é a pergunta do Vitor, né? Porque ele quer vir ano que vem. Ok. Ele vai chegar, já vai ter homestay, mas antes disso ele vai fazer, por exemplo, uma videochamada para conhecer a homestay, vai ter Sim, essa interação? sim, desculpa, eu não expliquei bem essa parte. O que acontece é o seguinte: lembra que eu falei que tem o application process, o processo da aplicação? Nesse processo da aplicação, o Vitor, por exemplo, ele vai escrever uma cartinha em inglês. Eu sou o Vitor, eu gosto de mountain bike, eu preferia ficar numa casa, eu sou vegetariano ou não, eu como muita carne, então preferia ficar numa casa em que as pessoas gostam de comer carne. Ah, eu não gosto de animais, mas eu gosto de crianças, eu queria ficar numa casa que tem crianças. Tudo isso monta o perfil do aluno, ok? Nós tentamos, na medida do possível, eu não posso garantir 100%, mas a gente tenta adequar o homestay com o aluno. Então, se ele me diz que ele tem um perfil mais esportista, eu vou pegar para ele uma família que eu sei que gosta de todo fim de semana fazer uma atividade esportiva. Se ele me diz que ele é uma pessoa de perfil mais intelectual, gosta de ficar em casa lendo, eu vou pegar uma família que também tem esse perfil, não gosta muito de sair, fica mais em casa. Então, a gente vai tentando adequar. Algumas semanas, alguns meses antes, eu diria 1 mês, 2 meses antes, a gente manda para o aluno e para a família o perfil dessa família com os contatos dela. Ó, nós escolhemos essa família para você. E aí a gente estimula que a família no Brasil entre em contato com a família da Nova Zelândia para começar a ter contato. É uma coisa muito importante isso que você falou, Girane, só para te dar um outro exemplo. Nós estamos vivendo um momento especial agora aqui. A Nova Zelândia está em lockdown, ok? Vocês podem imaginar o seguinte: os nossos estudantes internacionais, eles estão vivendo numa casa de uma família 24 horas agora. Sim, eles estão o tempo Sim. inteiro lá em lockdown com essa família. Eles realmente viraram parte da família. Antigamente, eles estudavam de 9 às 3 da tarde,
né? Eles viam a família de vez em quando. Agora não. A gente rodou um survey, um ensaio, enfim, uma pesquisa Uma com todos os pesquisa. nossos alunos. Uma pesquisa com todos os nossos alunos. E o índice de satisfação dos nossos alunos foi 100%. Todos eles disseram que estão bem com seus homestays, que não estão tendo problema com seus homestays. Alguns estão dizendo até que são mais próximos com seus homestays. Isso deixa a gente extremamente feliz, porque a gente vê que a gente conseguiu ter uma química perfeita entre o aluno e o homestay num momento extremamente difícil, que é esse momento de lockdown. Então, sim, eu acho que a gente está fazendo direito com o homestay. Ai, que bom. A pergunta do Vitor aí de novo. Eu vou fazer um ano de high school. Seria melhor fazer no segundo ou no terceiro ano do ensino médio? Vitor, é uma pergunta difícil. Ela depende muito do seu goal, da sua ideia, do que você quer para o seu futuro e para a sua carreira, tá? Eu diria que se você só tem a chance de fazer um ano, ok? Tá? Um ano de ensino médio, e você tem a intenção, por exemplo, desse ano do ensino médio progredir para uma universidade de língua inglesa, eu diria nesse primeiro momento que talvez o último ano, o ano 13, seria o melhor para você. Porque aí é o ano que é o ano mais puxado, é o ano de mais exames, e que você vai ser mais demandado para estudar para caramba, passar nos exames e ganhar os créditos. Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que sim, nesse caso. Mas depende muito do seu gol, entendeu? Uma pergunta interessante antes da gente finalizar, porque a gente só tem mais 4 minutos de live, depois o Instagram vai cortar a gente. Existe um tempo que a homestay precisa dedicar para o aluno? Por exemplo, eu preciso pegar eu preciso 2 horas no final de semana, ficar com ele, fazer alguma atividade com esse aluno. Não tem isso, mas tem uma coisa muito importante que eu acho que a Tata colocou aqui, que é legal saber, que é o seguinte. Lembrando sempre, estamos falando de menores de idade. O homestay, ele é uma mãe e pai durante esse período. Então, o aluno, por exemplo, ele tem hora para sair e hora para chegar à casa, tá? Ele tem que, por exemplo, durante a semana, chegar às 6 horas da tarde em casa. No fim de semana pode ser um pouco mais flexível, 8, 9 da noite em casa. Outra coisa, o homestay não pode viajar e deixar o aluno. Ele tem que ficar com o aluno o fim de semana inteiro com o aluno. Isso não quer dizer, evidentemente, que ele não pode dar uma volta no parque e deixa o aluno em casa um pouco. Falando de alunos acima de 14 anos. Abaixo de 14 anos é mais complicado ainda, mas acima de 14 anos. Mas ele não pode pegar, eu vou dar uma voltinha com o meu marido e vou levar os meus filhos e deixar o homestay em casa, o estudante em casa. Não, ele faz parte da família. Eu tenho alunos meus que viajaram para a Austrália com o seu homestay family, entendeu? Eles foram juntos, combinou com a família, pagou a passagem dele. Austrália, casa dos amigos do homestay, entendeu? Porque é um filho, você tem que levar, não tem essa, entendeu? Marcelo, só para finalizar, teve muitas perguntas ainda para você que não foram respondidas. Vamos marcar uma outra live. E também que tem muita gente interessada na sua trajetória aqui na Nova Zelândia. Se você tiver disponibilidade para a gente continuar respondendo essas perguntas aí, sobre que surgiram muitas perguntas, né? Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo. E fica aí meu convite para uma próxima live. Com certeza. E se você quiser depois juntar todas as perguntas, eu tenho o maior prazer em responder por e-mail. Eu amo o que eu faço, eu gosto muito. Então, enfim, tenho o maior prazer em ajudar as pessoas a realizarem esse sonho, tá bom? Um abraço e super obrigado. Obrigada, Marcelo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.